em Balneário Camboriú. Uhum. E aí ela estava numa velocidade excessiva, passou numa lombada na velocidade não adequada para a via, e aí perdeu o controle do veículo, bateu num poste e a caroneira faleceu. Né? Então ela foi denunciada. Passageira dela mesma. Isso, passageira dela mesma faleceu. Então, e ela foi denunciada por dolo tinha eventual. níveis de alcoolismo? Tinha. Até tem o índice aqui, não me lembro de cabeça, mas ela tinha 0,97 miligrama por litro de ar. Mas a reflexão que eu quero levar é que não é porque ela bebeu e dirigiu em alta velocidade que ela queria matar essa amiga, porque ela poderia ter morrido também, então seria um dolo suicida, né? Um dolo eventual nesse caso suicida. sim, Na maioria dos casos, quase, né, Giovanni? Porque se eu dirijo um carro alcoolizada, e eu não estou dizendo que isso está certo, mas estou dizendo que acontece bastante, né? E a maioria dos motoristas, inclusive, é autoconfiante. Eu já escutei inúmeras vezes, mas eu dirijo melhor bêbado do que são. Então, e é isso que faz descaracterizar o dolo eventual, porque ele confia nas habilidades dele. Ele jamais vai admitir que ele vai matar alguém, entende? Então ele não pode concordar. Então, assim, ele não está concordando com isso subjetivamente. Mas vamos lá, eu adoro ver aqueles vídeos de jovens fazendo manobras com moto, né? Empina, enfim, e vira e mexe e acontece algo que não era esperado, ou melhor, era até esperado, mas na cabeça do rapaz que estava pilotando a moto... habilidades dele, não. Certo? Pois é, mas ao fazer aquilo, ele não está assumindo um risco que daí seria o que caracteriza justamente o dolo eventual? Não, no meu entendimento, não. Ele pode estar assumindo o risco de acontecer um acidente, mas isso jamais vai poder levar diretamente a dizer que ele tinha vontade de matar alguém fazendo aquilo. Até porque nesse caso, né, eu nunca vi esses vídeos, mas eu e o André a gente viu ao vivo nesse final de semana um motoqueiro fazendo esse tipo de habilidades, mostrando suas habilidades na BR. Acredito que esses motoristas confiam nas suas habilidades e jamais imaginariam que ia acontecer um acidente ou que podem causar o mal de alguém. Então, e para isso o Código de Trânsito tem os dispositivos legais. Eu não preciso mudar lá para matar alguém do Código Penal. Essa reflexão não é que ele vai deixar de ser punido. Ele vai ser punido pela via adequada. Certo. E nesse caso da motorista ali de Balneário Camboriú, já existe denúncia ou ainda está só em fase de inquérito? Existe denúncia. E na denúncia, o Ministério Público imputa a ela o homicídio por dolo eventual. Isso. O 121 do Código Penal. E se utiliza desses critérios que, pelo teu ponto de vista, está se transformando em critérios objetivos. Porque ele se apega à embriaguez questão... ao volante, fuga do local do acidente. Foi o caso, nesse caso específico, os fundamentos aqui que a promotora que denunciou usou. E excesso de velocidade. A questão da gradação alcoólica, eu não vou lembrar agora de cabeça, né? Mas é 0,97 ali que está dizendo. Está muito alto, está muito acima do limite esse número. Você sabe me dizer? Está. Ou seja, ela estava bem embriagada, isso, então, né? Bem embriagada. Isso eu não posso te dizer, Giovanni, porque cada organismo reage de uma forma ao álcool, né? Por exemplo, eu como não bebo, se eu beber talvez 0,2, eu vou estar pior do que alguém que bebe todos os dias e está acostumado. Né? Então isso é muito subjetivo também. Depende de como ela responde a essa quantidade de álcool. Responde como ela... depende do peso, altura, tem toda uma... Tem tudo isso que implica, né? Então, a maior dificuldade é realmente identificar a questão do assumir o risco. Esse é o ponto. Esse não é nem do assumir o risco em si, é de concordar com o resultado. Não importa se eu vou matar alguém, eu vou seguir, eu vou acelerar, eu vou fazer, né? Então, acho que a gente tá deixando muitos casos acontecerem e a gente tem tido condenações. O caso do Jaguar, acho que é o mais famoso deles, né? Que isso todo mundo deve ter ouvido falar. Que também ele foi condenado por homicídio. Enfim, quando nós temos um crime de trânsito previsto no Código de Trânsito, né? Que dispõe a mesma coisa. Então, mas ele foi levado a júri. Refresca a minha memória esse crime do trânsito do Jaguar. Do Código
de trânsito, como é que ele trata como se fosse um homicídio culposo? Como é que é? Sim. É isso, né? É um homicídio culposo. Qual é a pena desse crime no Código de Trânsito? De 2... André, me ajuda aí. Acho que é. É 2 a De 2 a 6. 4 e se tiver bebido, de 5 a 8. E o homicídio do E não vai Código a júri. Penal? A grande diferença é que não vai a júri, né? Do Código Penal é 6 a 20. 6 a 20. Mesmo no culposo, também é 6 a pena mínima ou tem a redução, né? Quando é por culpa? Então, não, é que no 121 não é por culpa, né? É o doloso. É doloso? Assim, E tem diferença de evidentemente... pena no doloso por dolo eventual? Não. Aí não tem diferença na pena. A pena é a mesma. Então, é que a denúncia é pelo 121, né? Ah, tá. Só a explicação é que é o dolo eventual ali. Ah, entendi. que no fim das contas é dolo. É dolo. Né? Evidentemente que traz ali o dolo eventual, né? A expressão eventual para dizer que assim, olha, não foi Assumiu exatamente com risco. aquela intenção Sim, de... não foi diretamente, foi indiretamente, digo. Sim, não saiu ali, hoje eu vou atropelar Uhum. alguém. Né? Mas por tudo que ela fez, ela assumiu as consequências. Evidentemente que a gente entra naquele campo, né, em que o direito ele vai trabalhar com a interpretação dos fatos e a compreensão ou valoração dos fatos e da norma. O julgador, e no caso aí vai ser um tribunal do júri, né, ou seja, pessoas, né, cidadãos comuns aí que vão analisar os fatos, né, vão tentar fazer a aplicação desses fatos na norma e ver se realmente se enquadra ou não se enquadra. Porém, o que eu queria dizer aqui é que quando a gente entra nesse campo da subjetividade, e aí existem muitas linhas entre a linha que determina o que é culpa e a linha que determina o que é dolo. Né? Existem vários pontos ali de convergência. Alguns vão ficar mais para o lado do que é culposo, outros vão ficar mais para o lado do dolo. Eu lembrei agora aqui daquela situação de que às vezes existem protestos. E aí uma multidão fica ali na rua, coisa assim. E aí a pessoa está com um carro lá e já aconteceu várias vezes esse tipo de situação em que a pessoa toca o carro em cima das pessoas e é difícil concluir de que essa pessoa não assumiu o risco, né? Imagina jogar o carro para cima de uma pessoa que está ali na estrada, ele de fato, me parece, está assumindo o risco de causar uma grave lesão ou até a mesma morte daquela pessoa. Não, mas quem atropelada. acelera o carro em cima de pessoas está, ao meu ver, analisando já está no dolo mesmo. Já está no dolo, né? Porque os casos que a gente está falando aqui são acidentes, né? Que ela perdeu o controle do veículo ao passar uma lombada em alta velocidade. Ou um pedestre que, eu estou andando na via, um pedestre atravessa ali de inopino e eu estou tão rápido que eu não consigo parar. Eu não podia prever aquilo, mas jamais concordaria com o resultado. Mas se eu estou com o carro parado, tem pessoas na minha frente, eu ligar o carro e acelerar aqui, o cenário é outro, né? Nesse caso específico, o que diferenciou esse acidente de um outro que não vai a júri, que teve uma situação de um evento morte, foi a embriaguez ou não? Então, o que a promotora fundamenta aqui quantos a acidentes que terminam em morte não vão a júri? Exato. Essa é uma discussão minha com o André e com todos os advogados penalistas que eu converso, é que a gente não tem um consenso dentro do Ministério Público. Eu tenho casos iguais em Indaial e Ibirama, por exemplo. Um vai a júri e o outro não. Um vai a júri e o outro não. Nós temos um caso em Indaial e um em Timbó igual. Na verdade, o de Timbó tem um agravante a mais, que lá eu tenho prova de que tinha a embriaguez e aqui eu não tenho. Lá foi feito um acordo de não persecução penal e aqui o meu cliente vai a júri. Então aproveita para explicar para o nosso público que não está acostumado com o direito penal especialmente, o porquê que tem processos que vão para tribunal de júri e por que outros não irão. Então, é que o tribunal do júri só admite processos de crimes dolosos contra a vida. Tentados ou consumados. Quer dizer, a pessoa tem que ter a intenção de matar alguém. Sim.
Aí esses A vão denúncia a júri. tem que envolver o artigo 121. A intenção. Sim. Né? Não tendo esse artigo... Além dos demais, né? Que é instigação, auxílio, induzimento ao suicídio, enfim, né? Uhum. Ou seja, crimes contra a vida. Dolosos contra a vida. Ok. Mas assim, vocês estão vendo a celeuma que é, se nós, enquanto advogados aqui, vocês dois, né, que nós aqui já somos mais do Da área. ramo, Sim. mas assim, para explicar para vocês o quanto é difícil, mas eu estou trazendo isso para a gente refletir com o pessoal de casa, até por conta no júri, por exemplo, a gente tem 1h30 para falar. E essa 1h30 a gente tem que discutir provas, a gente tem que mostrar depoimentos, a gente tem que mostrar perícias, a gente tem que mostrar a prova técnica e, além de tudo, a gente tem que explicar a isso. diferença de dolo eventual e culpa, enfim, para um jurado leigo. Uhum. Então, assim, isso tudo dificulta muito mais o nosso trabalho. E como é que a gente vai explicar para um leigo ou até para o cliente, às vezes, por que num caso igual eu tenho denúncias diferentes, posicionamentos diferentes? Porque com outro processo similar com o não mesmo foi a fato. júri, o dele vai a júri. O caso do Jaguar que você comentou antes foi aquele que aconteceu ali na BR-470 em Blumenau, certo? Sim, Gaspar. Qual foi o resultado desse processo? Ele foi condenado. Foi condenado. Tribunal de júri, né? Tribunal de júri. E ali o dolo eventual foi caracterizado exclusivamente pelo álcool, né? Porque a velocidade, eu acho que não havia prova de se Então, estava ou não... No momento, eu acho que não, Giovanni. Eu acho que... Mas eles tinham vídeos dele anterior, em zigue-zague, alguma coisa assim, numa cidade bem distante, inclusive, até. Mas foi caracterizado pelo álcool. Uhum. Muito bem. Eu acho que tá... Assunto bem... de fato, voltando àquilo que eu comentei, né? A subjetividade ali de quem analisa o fato, a perspectiva, né? Que todo ser humano tem daquilo que acontece ao seu redor. E aquelas pessoas mais sensíveis vão ter uma opinião. Pessoas menos sensíveis podem ter outra opinião. E aí, realmente, como a lei, às vezes, ela não consegue ser tão precisa, tão objetiva, aí a gente entra nesse campo da subjetividade e fica na mão do julgador, ou, no caso ali, do tribunal de júri, para concluir se houve ou não houve realmente aquilo que a Edileia comentou, se realmente lá na mente da pessoa que está respondendo o processo, se ela tinha ou não tinha a intenção. Né? Como a gente aprende em processo, né? A gente jamais encontra a verdade dentro do processo. O que a gente encontra é a verdade real, né? A gente nunca encontra a verdade real dentro de um processo. O que a gente vai encontrar é uma verdade formal. É aquilo que os autos vão ilustrar Traduzir. sobre os fatos que estão ali sendo envolvidos. Né? Se de fato aquela verdade formal ela é idêntica à verdade real, aí é uma coisa que o direito não consegue alcançar. É verdade. Muito bem. E a Caroline hoje? Temos o que para... Então, eu acho que o assunto aqui é um pouquinho mais leve. Então, no episódio passado, nós conversávamos sobre alimentos, pensão alimentícia, o que poderia incluir, o que não poderia incluir na pensão alimentícia. E partindo dessa linha, então, a ideia era a gente conversar um pouquinho mais hoje sobre essa questão dos alimentos, até porque surgem alguns questionamentos a partir do momento que a gente começa a falar de pensão alimentícia, né? Quando que é devido, como que é devido, que percentual... a lei fala em percentual, não fala em percentual, né? Fala valores, é 30%, afinal de contas, né? O percentual da lei. Então, para começar a falar de alimentos, é importante a gente esclarecer que existem alimentos a partir da parentalidade, da conjugalidade, da afinidade e até mesmo por dever de solidariedade. E os alimentos, eles são devidos até mesmo antes do nascimento com vida. Quando? A partir do momento do nascituro. Quem que é o nascituro? O bebezinho que está na barriga da mãe. Então, desde a concepção, já são devidos alimentos, que são chamados aí no mundo jurídico, né, de alimentos gravídicos. Então, sim, aquela mulher grávida, ela tem direito a receber a pensão alimentícia, os alimentos gravídicos, assim chamados, desde a concepção do seu bebê. Né? Esses alimentos são para suportar todas as despesas da gestação,
exames, tudo que for necessário, medicações eventuais, né? Até mesmo o próprio enxoval, as despesas do parto, tudo que for necessário, então, para o desenrolar daquela gestação. E a partir do nascimento, então, aqueles alimentos gravídicos vão se converter em pensão alimentícia para a criança. Bem, e nós temos também uma distinção entre os alimentos que são devidos aos filhos e os alimentos que são devidos pelo dever da conjugalidade, da solidariedade familiar. Quando os alimentos são devidos dos pais para os filhos, e aí eu estou falando pais na palavra plural mesmo, que é pai e mãe. Independente de quem detém a guarda, o outro genitor ele também tem a obrigação de contribuir para o sustento e educação daquele filho. Né? O artigo 1566 do Código Civil ele é muito claro quando ele fala que os pais têm o dever de sustento, de educação, né? Então o Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê isso. Então não é uma obrigação só daquele que não detém a guarda. O pai e a mãe têm que conjuntamente contribuir para as despesas e para as necessidades daquele filho. E num caso de uma ação em que se está pleiteando, se está requerendo alimentos, né? Está se pedindo os alimentos, no caso de uma criança ou de um adolescente, então incapazes, menores de 18 anos, não há necessidade de comprovar a necessidade. Aqui até estou falando necessidade duas vezes, né? Mas enfim, se fala que é uma presunção absoluta. O que significa isso? Eu não preciso provar a necessidade dessa criança ou desse adolescente, porque a lei já presume a necessidade desses alimentos. E essa pensão alimentícia, ela deve cobrir todas as despesas necessárias para essa criança ou para esse adolescente. Então, saúde, lazer, educação, toda a parte de vestuário, tudo que diz respeito à formação, né, integral desse ser em desenvolvimento, precisa cobrir, então, a pensão alimentícia. Diferentemente do que ocorre nos alimentos que diz respeito à conjugalidade ou então nos deveres ali do companheirismo, e aí quando a gente fala conjugalidade, o que é conjugalidade? Dever de alimentos na conjugalidade. São dever de alimentos entre os cônjuges, entre os ex-cônjuges. Quem é casado, né, no papel, então entre ex-marido e ex-mulher, a gente fala conjugalidade. E companheirismo é quem vive em união estável, quem simplesmente, né, juntou lá as suas coisas e passou a viver como marido e mulher, como se casado fosse, mas optou por não casar, não tem a certidão de casamento. Esses ex-companheiros, então, ou esses ex-cônjuges, quando são requeridos alimentos um para os outros, nesse caso, sim, diferente do que ocorre para os filhos, há necessidade de provar a necessidade dos alimentos. Então, nesse caso, eu não tenho uma presunção absoluta, a presunção, nesse caso, ela é relativa, e há que se provar a necessidade, né, tanto de quem precisa, quanto da possibilidade do réu, daquele que vai pagar os alimentos. Então, são distinções importantes para se fazer. E um outro ponto também interessante para se observar quando se fala de alimentos, e isso muitas vezes, né, nos escritórios os clientes acabam perguntando, os avós, né? Quando que os avós têm que pagar os alimentos? Eu ia perguntar sobre isso. Isso. Afinal de contas, então, é importante a gente esclarecer que a obrigação alimentar dos avós, ela é subsidiária e complementar. O que significa isso? Subsidiária é que ela vem depois, ela não é principal. A obrigação principal é do pai e da mãe. Subsidiária quer dizer que os avós só vão ser chamados se o pai e a mãe não estiverem cumprindo com o papel deles, né? Então, se eu não tiver o pai e a mãe em condições, ou faleceu, ou realmente não tem condições, né, de suprir, ou não está cumprindo, né? A gente tem prova de uma inadimplência, não está cumprindo com o pagamento da pensão, às vezes de forma integral, às vezes de forma parcial. Esses avós podem ser chamados, então, para complementar de forma subsidiária essa pensão alimentícia. E esse avô ou essa avó demandada pode também chamar os demais para dividir essa responsabilidade. Mas nesse caso, a presunção é absoluta ou relativa? Dos avós? Isso. Relativa. Relativa. Ou seja,
né? No caso ali, a criança que está pleiteando o recebimento da pensão alimentícia, representada pela mãe, a né? necessidade das crianças e dos adolescentes, ela é sempre absoluta, né? Quando é criança e filho, Sim. desculpa, quando é criança e adolescente, é uma necessidade já absoluta. Então, não precisa comprovar que é necessário esses alimentos. A questão dos avós, nesse caso, é que ela vai ser sempre subsidiária. Então, o que precisa provar nesse caso ali, da questão relativa ou não, né? Tem que provar que o pai não está cumprindo. Por que a gente usa o pai, né? Porque geralmente a mãe detém a guarda e o pai é que paga a pensão. Por isso que sempre se utiliza esse exemplo. Mas então, nesse caso, tem que haver prova de que o pai não está cumprindo com o seu pagamento na integralidade, né? Que há um valor ali a ser pago. Já sofreram muitos processos de cobrança, muitas execuções e não cumpriu, né? Há um valor ainda a ser pago. Muitas vezes já tentou se cobrar e não conseguiu, né? O pai não consegue pagar ou, infelizmente, né, faleceu e a mãe não consegue sozinha por si só dar conta desse valor. Então, claro que cada caso vai ter que ser analisado dentro da sua especificidade, mas, em linhas gerais, a obrigação vai ser sempre subsidiária e complementar. Certo, mas o meu questionamento era no sentido assim de tem que se comprovar que os avós têm a possibilidade de subsidiariamente Sim. ou complementariamente Sim, que tem condições pagar a pensão ali. Sim, que tem a possibilidade. Né? Que tem Porque a o pai possibilidade. não, né? O pai, na verdade, assim, tudo bem, tá lá na lei, né? A questão do binômio necessidade e possibilidade, mas na prática a gente sabe que pai ou mãe, no caso, enfim, não sei quem é a pessoa que, no caso ali, concreto, vai estar responsável pelo pagamento. O fato é que, na prática, a gente sabe que o juiz vai mandar pagar e pronto. E Afinal de contas, se tivesse morando com o filho ou a filha, teria que sustentar de alguma maneira, né? Sim, Agora, exatamente. no caso dos avós... Os avós vai ter que comprovar a possibilidade. E é importante também fazer uma distinção que quando ocorre uma separação, na questão dos pais, eles têm sempre o dever de manter o mesmo padrão de vida dos filhos. Já na situação dos avós, não. Os avós não têm a obrigação de manter o seu padrão de vida para com os netos. Então, essa é uma distinção também importante de se fazer. E até quando comentaste agora, né, do binômio, necessidade e possibilidade, até para esclarecer aqui para quem está nos assistindo, isso parte da questão da fixação, né? Então, como é que são fixados os alimentos, afinal de contas? A lei não fala em 30% e a lei não fala em valor nenhum. A lei diz que os alimentos serão fixados com base num binômio ou num trinômio, que é a necessidade de quem está requerendo os alimentos, a possibilidade de quem paga e uma proporcionalidade entre uma coisa e outra. Então, o juiz vai levar em conta isso, né? Quanto que essa criança necessita, esse adolescente precisa para sua formação, para sua saúde, para vestuário, para estudos, para o lazer, porque tudo tem que ser considerado, né, para transporte, e às vezes essas planilhas com todas as despesas acabam elucidando bastante, né, contribuindo para que o juiz possa dar a sua decisão, mas também na possibilidade daquele que vai pagar, porque não pode também onerar a tal ponto de prejudicar a subsistência daquele que vai pagar a pensão alimentícia. Né? Por que se fala tanto em 30%? Porque geralmente acaba sendo 30%. E o percentual ele pode recair sobre o pagamento, o salário da pessoa. Então, quem é seletista, quem trabalha com carteira assinada, geralmente o juiz estabelece um percentual sobre o rendimento daquela pessoa, né? O rendimento líquido, excetuado ali os descontos obrigatórios. Então, ele pega todo o rendimento da pessoa, retira o INSS e o imposto de renda e sobre aquele valor que é calculado, então, o percentual fixado pelo juiz ou então até mesmo acordado num eventual acordo. Então, geralmente acaba sendo esses 30%, mas também pode ser um percentual sobre o salário mínimo, né? E aí todo ano, quando aumenta o salário mínimo, aumenta também a pensão alimentícia. Mas uma situação que muita gente deve estar se questionando, e é super comum acontecer, é o pai que já paga uma pensão alimentícia, constitui uma nova família
fica pai novamente, e aí ele quer usar o fato de ter um novo filho para diminuir o valor da primeira pensão alimentícia. Como é que fica nessa situação? Então, é importante também esclarecer que os alimentos, assim como a guarda e o direito de convivência, embora eles levem o nome de definitivo, quando sai uma sentença, né, sai lá alimentos definitivos fixados em tanto, ou guarda definitiva, eles nunca são definitivos. Eles sempre podem ser revistos a qualquer tempo. Alimentos podem ser revistos quando? Quando houver um aumento da necessidade daquele alimentando, né, da criança ou do adolescente que necessita desses alimentos, ou quando houver uma diminuição da possibilidade de quem paga. Então, aí ingressa-se com uma ação revisional para modificar, então, esse patamar, esse percentual dos alimentos. Nesse caso em específico, quando há uma nova família, né, e que aí a pessoa ingressa com uma revisional pautando-se exclusivamente no aumento da família, né, o nascimento de um novo filho para a diminuição da pensão, o entendimento jurisprudencial é de que o aumento da família não é fator preponderante e único para a redução dos alimentos, porque entende-se que a pessoa que constituiu uma nova família, ela já estava ciente das obrigações que ela tinha com o filho anterior. Então, não vai ser a única razão que vai ser motivo para reduzir uma pensão alimentícia, né? Então, ela tem que comprovar que houve uma diminuição de renda, uma diminuição do padrão de vida dela, né? E principalmente de renda, para conseguir uma redução, né? E também não adianta alegar uma redução de renda se muitas vezes os fatores, né, os fatores exteriores de riqueza, como se diz, comprovam o contrário, como já se viu processos assim na prática, em que a pessoa entrava com o processo, alegava uma realidade e, na verdade, essa realidade era mascarada porque nas redes sociais publicava-se, né, enfim, jantares, viagens internacionais, um padrão de vida completamente incompatível com aquilo que se estava alegando no processo. Então, isso também tem que tomar cuidado. E agora um questionamento que essa mulher que está grávida e nos acompanhando, ela deve estar curiosa para saber. Como é que a mulher que está grávida e ela pode cobrar esses alimentos gravídicos quando ela não tem a prova de que aquele sujeito que ela considera o pai da criança é efetivamente o pai da criança? Então, ela precisa ter alguns indicativos, alguns indícios, né, de que aquele é o pai. Então, vai se ingressar com a ação provável de que aquele é o pai. O exame de paternidade, né, é feito a partir do nascimento, né? Durante a gestação ele até é cientificamente possível, mas evita-se porque ele é muito invasivo, prejudicial à criança. Então, é feito sempre a partir do nascimento. Mas se acontecer, né, de não ser o pai, está sujeito aí a responder até mesmo um processo de indenização, né, posteriormente. Então, é aconselhável que se tenha certeza, né, antes de ingressar com uma ação. Muito bem. Carol, e há a previsão de pagamento de pensão alimentícia de filhos para pais idosos? Sim, sim. Aí são previstos os alimentos decorrentes da parentalidade, né? É o dever de solidariedade previsto na lei. Então, é o inverso, né? O dever de alimentos ele é recíproco. Assim como os pais têm o dever para com os filhos na fase, né, quando chega a terceira idade, os idosos, né, se os pais um dia comprovarem a necessidade, os filhos também têm essa obrigação de pagar alimentos. E quando eu mencionei no início, né, que os alimentos eles decorrem desse caráter de conjugalidade, companheirismo, afinidade, né, conjugalidade, de afinidade, são decorrentes inclusive dos parentes por afinidade, né? E os nossos parentes por afinidade são genro, nora, sogro, sogra, né? E também do dever de solidariedade. Então, tem muitas situações que são situações excepcionais, claro, e há que se provar toda uma necessidade, né, e um vínculo de afinidade, porque nós temos vínculo de parentesco por afinidade e muitas vezes esses vínculos por afinidade,
eles não se excluem, né? A partir do momento em que há uma separação, o vínculo, quando ele se rompe num divórcio, não rompe o vínculo de parentesco com afinidade. Por isso é que se fala que uma vez sogra, sempre sogra, né? Não existe ex-sogra, né? É possível ter 2 sogras, por exemplo. Então, num caso de uma necessidade extrema, né, em que os devedores principais não podem arcar, e claro que isso tudo tem que ser provado no processo, né, pode talvez ser chamado aí um parente pela linha da afinidade. Só para deixar claro, talvez alguém não saiba o que é afinidade, né? Enfim, no direito civil, o parentesco ele se divide em parentesco por afinidade, que a Caroline estava comentando, e o parentesco por sangue, Isso. né? O parentesco consanguíneo, que é aquele entre pai, filho, avós, filhos, netos ou irmãos, né? Fora isso, o resto é basicamente Os afinidade. por afinidade são os ligados aos parentes do nosso cônjuge ou do nosso companheiro. Então, todos os parentes que estão ligados ao nosso cônjuge, ao nosso companheiro, são parentes por afinidade, né? Por afins. Isso. Né? E os demais é por consanguinidade, porque descendem de uma linha consanguínea. É isso. Muito bem. Mas assim, nós poderíamos ficar aqui horas e horas e horas conversando sobre alimentos. Tem muita coisa para falar Não sobre foi nem alimentos. falado dos né? alimentos de responsabilidade civil, né? Nem de responsabilidade civil, nem da forma de cobrança, né? Que é um assunto que a gente pode deixar para um próximo episódio, mas que é um dos que mais se procura hoje em dia é essa questão, né? Deixou de pagar, o que fazer, como cobrar, pode ficar aí para um próximo episódio. Muito bem. André, trouxe algum assunto pra gente poder debater? Pois é, Giovanni, trouxe sim. Eu vou pegar um gancho, na verdade, agora de última hora mesmo, Sim. que a Ideia falou aqui, referente à questão dos fatores para que a gente possa chegar a uma conclusão na interpretação de um fato. E aí o que é muito comum para quem milita na área criminal é aquela ligação, eu fui abordado pela polícia militar numa blitz e aí eu recusei o bafômetro. Eu posso ser preso por essa negativa do bafômetro criminalmente? Na verdade, se você está ali com a sua capacidade psicomotora tranquilo, você tomou, digamos, você tenha tomado uma latinha de cerveja, você recusou, você não tem outros sinais, você está dirigindo normal, está tudo certo, você vai ser feito auto de infração de trânsito ali, da recusa, que já vai gerar uma multa. Mas, em contrapartida, ainda que você negue, e dependendo das suas condições, ou seja, se você estiver com odor etílico, se você estiver com a voz embargada, se você estiver tonto, eles vão pedir para sair do carro, vai estar tonto, vai ter os sinais característicos de uma pessoa embriagada, ainda que você não tenha feito o teste do bafômetro, ainda assim você pode ser preso por dirigir alcoolizado, por embriaguez ao volante. E aí você vai ser encaminhado à delegacia, dependendo das circunstâncias, vai ser arbitrado ali uma fiança para você, mas então lembre-se que ainda que você se recuse a fazer o teste do bafômetro, não vou produzir prova contra mim mesmo, eu estou bem. Peraí, se o policial ali no momento ele verificar que você está com a capacidade psicomotora alterada, visivelmente, aí que entra o X da questão. Ele estava com odor, ele estava com as vestes alinhadas, ele estava dentro do carro, a gente percebeu que tinha uma latinha de cerveja no chão, enfim, vários fatores, ele vai ser conduzido, vai ser feito o auto de constatação e a pessoa vai ser conduzida à delegacia para os trâmites cabíveis, o auto de prisão em flagrante, por exemplo. Né? Então, dependendo da situação, é válido fazer o teste. Na verdade, não, né? Na verdade, quem tenha... Primeiro de tudo, quem bebe não pode dirigir. Não pode dirigir. Esse é o primeiro ponto. Então, é inadmissível só beber. Ainda que nem a Ideia falou, mas eu bebo, eu dirijo melhor. Não, é uma questão mesmo. A lei é lei. Lei é para ser cumprida. Então, se você bebeu, já está errado. Você negar, se você, lógico, não estiver ali caindo, você vai responder ali toda a questão administrativa. Ok, mas se você estiver caindo de bêbado, você vai ser preso em flagrante por embriaguez ao volante.
Então, ainda que você fazer ou não fazer, no final das contas, aí que entra aquela questão. Ah, mas se não bebeu, se a pessoa fala, não, eu não bebi nada, mas não vou fazer o teste bafômetro. Peraí, mas não bebeu? Aí entra a questão que o Giovanni falou. Mas a interpretação... Não vai fazer por quê, então? Exatamente. Então, não é só porque negou. Ah, negou, ok. O pessoal vai fazer o auto, vai chamar uma pessoa para dirigir o veículo ali para você, vai ligar ali, enfim. A pessoa também não pode... Vai gerar multa. Vai gerar multa, ok. Mas se você estiver visivelmente alterado, você vai ser, além de receber toda a multa e tudo mais, você vai ser preso em flagrante. É isso que eu quero contribuir hoje de maneira bem rápida para pegar o gancho que a Ileia trouxe aqui para nós. Aí você tem alguma dúvida, Giovanni? Giovanni falou que tenho. Eu sempre tenho uma dúvida. Então cada um tem que se autoavaliar dependendo da situação para... Isso. No final das contas, vai estar caindo, vai fazer o bafômetro, tu vai só assinar ali, digamos ali, a tua culpa. Ainda que, aí hoje, não vou fazer, mas tu tá tranquilo, assim, não vou fazer, ok. O policial não vai exagerar ali, não vai, até porque depois vai ter o processo criminal, vai ter que eventualmente comprovar todos os elementos. Não, estava caindo, não estava e tudo mais. Então, em resumo, seria isso. Então, se beber, não dirige. O primeiro ponto é esse. Tá, ok. Então, vamos lá. Esse ponto aí, na verdade, essa questão da direção sob a influência do álcool, ela se divide em 2 pontos, né? A questão de receber uma multa, que é uma infração administrativa, e tem o aspecto do cometimento de crime, né? Que entra no âmbito penal. E aí, como o âmbito penal tem toda essa questão, que a prova ela tem que ser muito mais robusta do que outros ramos do direito, né? Imagina, teoria, né? Todo mundo é inocente até prova em contrário, e a prova é de quem acusa. Então, assim, ficar na mão da opinião de um policial que aborda o motorista e mediante auto de constatação simples e puro ali, sem nenhum outro elemento, é sempre um certo risco, né? Porque a gente nunca sabe qual é a real vontade daquele agente público, do policial. Às vezes é um policial que ele é muito criterioso, ele é muito rigoroso, ou às vezes é até um policial que tem uma certa rixa com o motorista, no caso concreto. E Sem aí, dúvidas. é difícil, né? Até lembrei agora, você mencionando isso, de um acontecimento ocorrido neste final de semana, salvo engano foi em Florianópolis, né? E que saiu aí veiculado nas redes sociais, de policiais que entraram em luta corporal com um casal, se não estou enganado, eu acho que eu mencionei, foi em Florianópolis, né? Isso. Entraram em luta corporal e a luta ela se estendeu por um período assim alongado, porque tanto a mulher quanto o homem, eles opuseram muita resistência à atuação dos policiais. Tanto é que os policiais tiveram que chamar reforços e no final do vídeo aparecem lá pelo menos uns 10 policiais. E aí eu sempre fico pensando o seguinte, poxa, a gente nunca consegue saber todo o contexto com base numa filmagem que alguém fez ali, né? Até porque a filmagem sempre, ela nunca começa do início, né? Ela começa quando a coisa já está acontecendo. Por que chegaram naquela situação, a gente nunca sabe. Não sabe. E aí é a fofoca daqui, fofoca de lá. Mas me parece, olhando assim de longe, só pelo vídeo, que o fato de policiais entrarem em luta corporal com pessoas que se opõem à atuação do agente é chamado reforço. Para mim, olhando de fora, eu dou razão para a polícia. Porque como é que um cidadão, por mais que ele talvez não esteja errado na situação, ele cria uma situação de tanta resistência a ponto de ter que chamar reforços. Porque reforços assim, não chegam ali em 10 segundos. É chamado, até o reforço chegar, aconteceu ali muita coisa. Né? E numa abordagem policial com um motorista que supostamente esteja aí embriagado, também pode acontecer várias coisas ali, né? Mas, de fato, entre a opção de se sujeitar ao teste de bafômetro, que não é só o bafômetro, né? Que se adota, às vezes tem outros exames também, mas normalmente numa abordagem de trânsito, o que se tem é o bafômetro. O que eu li ultimamente,
como recomendação, um advogado da área vai recomendar sempre, um motorista, é solicitar o teste zero, né? O bafômetro você tem que exigir primeiro o teste, eles chamam o teste zero, né? Que é para sair a etiqueta mostrando que os dados ali é como se fosse a tara da balança. É para identificar que realmente o bafômetro está funcionando com os dados zerados, né? O que significa que qualquer outro número que aparecer ali a princípio, parece correto, né? Porque imagina uma balança, né? Se você chega lá, põe algo em cima e ela não está com a tara correta, né? Aí o peso pode dar muito diferente daquilo que deveria ser. Isso. Muito bem. Mas mais um detalhe eu gostaria também de trazer aqui, é referente à questão que não é apenas a bebida alcoólica, mas sim qualquer substância que cause ali uma falta ou que prejudica a tua capacidade psicomotora para dirigir, que vai configurar. Então, eu não bebi nada, mas você usou droga, usou algum medicamento, às vezes acaba a pessoa abusa ou tem algum problema na administração desses medicamentos. Tem medicamentos que na bula vem escrito que não pode, pode dirigir, né? Não pode prejudicar, máquina, então, e aí não vai ser, não vou fazer o bafômetro porque eu não vai acusar nada, mas você está visivelmente alterado, então leve em consideração esse ponto. E aí, Giovanni, o que você trouxe para nós hoje? Muito bem, para a gente fazer então o encerramento aí, porque o horário já está indo adiante, eu vou falar rapidamente sobre o imposto de renda que foi aprovado no final do ano passado através da Lei 15.270, que inaugurou aquela regrinha aí que todo mundo está dizendo aí que isenção até R$5.000. Eu já comentei num episódio anterior. Na verdade, tecnicamente não é uma isenção, mas sim um método de cálculo em que se reduz o valor do tributo apurado a zero, né? Até R$5.000 é feito o cálculo normal, como sempre foi feito, através da tabela progressiva do imposto de renda, onde existe a faixa de isenção, que hoje está em 2.428,80. Depois vem a segunda faixa, que a alíquota é de 7,5%, e aí é aplicada de 2.428,81 a 2.826,65. Aí vem a terceira faixa, que é 15%, e a quarta faixa de 22,5%, e aí então a última faixa, que é a quinta, que aplica-se então a alíquota de 27,5% para aqueles valores acima de 4.664,68. Enfim, basicamente é o seguinte, o imposto de renda ele é calculado por faixa, a alíquota ela aplica-se sobre o valor daquela faixa para respeitar a questão da capacidade contributiva do contribuinte. Na tabela, a gente vai ver que tem um campinho ali, uma coluna de dedução, que é para facilitar o cálculo. Na verdade, você pega o valor, que é a base de cálculo, aplica a alíquota daquele valor. O valor está acima da quinta faixa, por exemplo, então já aplica direto a alíquota da quinta faixa e deduz o valor ali da coluna de dedução. Pronto, vai ter a apuração normal. A Lei 15.270 trouxe um segundo passo no cálculo. Apurou o valor do imposto a recolher, com base na tabela que já existia, vai se chegar à seguinte conclusão. O rendimento tributável, e aí eu já vou explicar que tem uma diferença rendimento tributável e base de cálculo. Tá? O rendimento tributável, ele é até R$5.000, aí então apura-se ali uma regrinha de redução do valor e a gente vai chegar à conclusão de que nada tem a pagar a título de imposto de renda. Uma isenção. O efeito prático é esse. Tá? É que assim, existe o princípio da anterioridade que determina que o imposto criado ou majorado dentro de um exercício, ele só vai poder ser cobrado no exercício seguinte. Né? Como foi feito, se revogar essa lei, né, o governo ele vai dizer o seguinte, a gente não majorou. Não houve majoração de tributo. Simplesmente houve a revogação de uma regra que reduzia a zero o valor. Portanto, eu já posso cobrar agora dentro do exercício. Basicamente, essa é a diferença técnica, tá? Então, voltando para a Lei 15.270, nós temos até R$5.000 rendimentos tributáveis. Reduz a zero o valor do tributo a recolher, ou seja, no fim e ao cabo, o contribuinte não paga. E de 5.000
até 7.350, é feito todo um cálculo ali para que a pessoa... Mais ou menos é o seguinte, a pessoa que ganha 5.001 centavo, ela vai ter um décimos de centavos para recolher, até 7.350 vai aumentando esse valor a recolher, né? Até o ponto em que quem ganha 7.350 e 1 centavo vai recolher praticamente o mesmo valor que aquela pessoa que recolhe 7.350. Essa metodologia, ela foi feita, né, por uma pessoa que realmente é um matemático, e ele respeitou essa intenção de que quem ganha 7.350 vai pagar praticamente o mesmo valor de quem ganha 7.350,01, tá? O que aconteceu? Muita gente saiu por aí vendendo a ideia de que esse cálculo, até porque houve um aumento do piso do magistério, um piso nacional, em que era 4.800, passou para 500 e pouco. E aí o pessoal começou a fazer vídeo para criticar o governo, dizendo, o governo aprovou a isenção, mas ao mesmo tempo aumentou o piso do magistério, então os professores vão continuar pagando. Mas se a gente fizer o cálculo com base na lei, vai ver que a pessoa que recebia 4.800, ela recolhia um valor maior do que vai recolher hoje, recebendo 5.300 Recebendo e aumento. pouco, né? Uma fake news, então, Giovanni. É uma fake news. E a diferença também, e que muita gente está caindo em erro, inclusive eu vi um vídeo esses dias do YouTube, uma pessoa que, eu acho que era uma contadora, e ela mesmo fez um segundo vídeo para explicar que ela havia entendido errado. Porque é o seguinte, o imposto de renda, ele fala em rendimentos tributáveis e depois ele vai falar em renda. A renda é a base de cálculo. Só que a renda não é a mesma coisa que rendimentos tributáveis, embora possa ser, em algum caso concreto, pode se coincidir. Né? O rendimento tributável é aquilo que você recebe tudo, né? E a renda, que vai ser a base de cálculo do imposto, é o rendimento tributável menos as deduções legais. Contribuição previdenciária, por exemplo, né? Aquele valor, por conta de dependente, né, que a própria legislação já estabelece, para cada dependente você pode deduzir tanto, né? Existe a dedução... Despesas médicas? Também mas a despesa médica é só lá no ajuste anual, tá? No cálculo mensal isso não entra, porque nem sempre o empregador tem conhecimento disso, desse tipo de despesa. E voltando aqui, o André comentou e eu te cortei, desculpa, mas é pela questão que eu tava... Voltando, a renda, então, ela é o rendimento tributável, subtraído, então, das deduções. E aí tem, eu lembrei agora, tem a dedução do cálculo simplificado, que é um percentual aplicado sobre o limite da faixa de isenção. Se não está me falhando a memória, é 25%. Agora não estou com essa certeza, mas se eu não estou enganado é 25%. Ou é 30%. E aí, então, a pessoa pode aplicar essa dedução independentemente de se ela tem outras despesas ou não. Normalmente acaba sendo mais vantajosa. Então, basicamente, é isso que eu queria trazer hoje, né? O cálculo do imposto de renda, ele tem um segundo passo agora, e não é verdade que pessoas que tiveram aumento vão ter prejuízo com a nova lei. Isso aí podem espernear aí contra o governo, enfim. Não estou aqui fazendo defesa nem apologia contrária aí. Só esclarecendo isso aí é uma questão extremamente técnica, né? A lei ela foi aprovada e aí, para compensar essa perda de arrecadação, criou-se lá então a tributação mínima de altas rendas, que isso aí eu vou trazer em outro episódio para explicar certinho. Muito bem, estamos com um tempo avançado aqui. Então, para a gente dar o encerramento, gostaria de ouvir aí as alegações finais dos colegas. Pode começar, Leia. Começou e termina, né? Começou e termina. Não, só quero agradecer de novo a paciência de vocês em ouvir, né? Se a gente não tiver sido claro, especialmente no meu caso, que eu acho que eu já começo com coisas mais pesadas, se inscrevam lá que a gente tenta esclarecer no próximo. Obrigada e até o próximo episódio.
Isso aí, eu também só tenho a agradecer. Espero a contribuição de vocês. Deixe a sugestão de vocês aí no canal de temas para a gente conversar aqui. As críticas também são muito bem-vindas, né? Para que a gente possa aprimorar e evoluir, né? E agradeço aí a participação de todos. Um grande abraço. Quero mais uma vez também agradecer pela aula que eu recebi hoje, principalmente do Giovanni. Giovanni, eu sempre tento contribuir, mas é uma pessoa muito inteligente na área dele. E quero dizer mais uma vez, se beber, não dirija. Muito bem, então estamos chegando ao fim aí de mais um episódio. Fica aqui um abraço fraterno aos colegas de bancada e àqueles que nos acompanham aí pelo YouTube. Lembrando o seguinte, ficou dúvida? Deixa comentário, aproveite, já reforça aqui, se inscreva, né? Dá o joinha no vídeo, porque a gente só quer contribuir com vocês. Até mais, abraço para todos. Até mais, tchau, tchau.